fazer a leitura bíblica em classe. São duas passagens diferentes, tratando de um mesmo assunto. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Ídolos na Família. Tá? A palavra-chave, o tema-chave da nossa lição hoje é idolatria. Então nós vamos falar um pouco sobre essa idolatria, né? E como nós podemos e devemos agir para que a idolatria não entre em nossas casas de uma forma muito sutil. Gênesis capítulo 31, versículo 17, 18, 19, 17, 18, 19, depois o 33, 34, 35. Então, Gênesis 31, 17, 18, 19. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, para assim a gente, todos nós participarmos da leitura. Gênesis 17, 18, 19. Vamos lá. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Agora vamos lá para o 33, 34, 35. Vamos lá, 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. 35, né? 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Bem, essa foi a primeira parte. Vamos lá para Juízes, capítulo 17. Não esqueçam o primeiro texto, falando de Jacó e Raquel, quando estão saindo para a terra de Canaã, e Raquel, então, ela rouba os ídolos do pai, né? Agora, Juízes, capítulo 17, os 5 primeiros versículos. Mesma coisa. Vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, e assim a gente vai até o 5. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por causa aplicava as maldições, e também as disseste em teus ouvidos: esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ídolos, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse for sacerdote. Amém? Amém.
hoje, como a gente falou, a lição de hoje são ídolos na família. Né? Ídolos na família. E eu tentei levar a lição porque, se a gente for olhar só para os textos básicos, eu achei, quando eu li o esboço da lição, eu achei que ficaria muito raso. Né? Por quê? Um lá está falando de Raquel, primeiro texto, falando de Raquel que rouba, né, os ídolos do pai, os terafins, os pequenos deusezinhos que o pai tinha, e vai embora, né, esconde do pai e vai embora junto com Jacó, até que Labão vai atrás deles, procurando, e não consegue encontrar. Né? No segundo texto, a gente vê um homem chamado Mica, lá das montanhas de Efraim, que tinha uma sala, um quarto de deuses, que ele, podemos assim dizer, colecionava, fazia, né? E como se não bastasse, ainda pegou o seu filho, consagrou a sacerdote do lar, e depois, no decorrer da história, veio um levita, andando, perambulando, sem onde ficar, e procura comodidade. Mica hospeda esse levita, e ao saber que ele é levita, também o consagra sacerdote do lar e pai de toda a família, ser levita. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas coisas, porém, eu sei que é a realidade de algumas pessoas na nossa igreja, por serem casadas ou casados com pessoas de outras crenças. Né? E nós temos famílias aqui dentro da igreja que em casa tem lá um ídolo, tem lá uma imagem, tem lá uma estatueta, né? E é sobre isso que a lição nos alerta hoje. Tá? Só que é interessante a gente entender que por que Deus, ele sempre chamou a atenção do povo para não ter imagens, esculturas, nada feito pelas mãos dos homens. Entende? A gente tem que voltar lá atrás. A gente tem que ir lá no princípio da história, no princípio da passagem. Entende? Por isso que, particularmente, eu olhei e falei, a gente não pode começar já falando direto de Raquel e Mica, falando sobre os ídolos, porque é interessante a gente entender, né, que até o dado momento, entende-se que até o momento de Raquel roubar os ídolos do pai, não se tinha ídolos no meio do povo hebreu, até porque não tinha o povo hebreu, né? Mas não se adoravam imagens, as mesmas pessoas que adoravam a Deus não adoravam ídolos, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os ídolos começou a entrar no meio do povo hebreu a partir de Raquel. O povo, então, podemos falar assim de uma forma generalizada, o povo de Deus passou então a ter esse contato com outros deuses, com ídolos, com imagens e esculturas a partir do furto de Raquel. Se você for olhar lá em Gênesis para trás, qual era a maior decepção de Deus? Era a maldade no coração dos homens. Era a maldade no coração dos homens. Por que Deus destruiu a terra com um dilúvio? Por causa da maldade no coração dos homens. Entende? Mas, por exemplo, Noé, ele não tinha lá preocupações dos filhos estarem adorando a outros deuses, imagens e por aí afora. Existiam nações
pessoas que já adoravam outros deuses? Sim. Mas falando-se do povo de Deus, falando dos servos de Deus, essa não era a preocupação até chegar Raquel. Entende? Porque era a maldade no coração dos homens que preocupava Deus. Né? O desvio, o afastamento da presença de Deus. Isso preocupava a Deus. Tá? Deus, quando olha para Abraão e escolhe a família de Abrão para ser a família escolhida, Deus fala assim, olha, sai da tua terra. Porque entende-se que Ur dos Caldeus já tinha-se também adorações a outros deuses. Entende? Se a gente for olhar lá em Gênesis e for ver a linhagem de Abraão e tudo, a gente vai ver que o pai de Abraão, se não me engano, ele já estava saindo de Ur dos Caldeus. Vamos ler lá em Gênesis. Gênesis capítulo Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Versículo 28 ao 32. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 28 ao 32. Diz assim: E morreu Arã, estando seu pai, Tera, ainda vivo, na terra do nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera, pai de Abrão, 205 anos, e morreu Tera em Arã. E daí no capítulo 12, a gente vê agora Deus chamando Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque nesse povo de Ur dos Caldeus já se tinha adoração a outros deuses, tá? Porém, Abraão foi o homem escolhido, podemos dizer assim, a família escolhida, né? Abraão e Sarai foram escolhidos por Deus para dar início, então, a tão grande nação, tá? É o pai do judaísmo, do cristianismo e também do islamismo, tá? Tudo começou com esse homem. Só que Deus fala assim, olha, sai daí. Você não pode ficar aí. Porque lá já se tinha adoração a outros deuses. E o nosso Deus, ele é um Deus único. Ele é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. E quando a gente fala dividir a glória com ninguém, tá? Não é somente o fator de toda a sua glória celestial, mas sim o nosso louvor, a nossa adoração, ele não divide com ninguém. O profeta Isaías vem falar isso muito depois, lá em Isaías 42, se não me falha a memória, 42, 8, vê se é, 42, 8, olha lá. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas.
Então nós temos um Deus que ele não divide a sua glória. Tá? E nós podemos entender que Deus, ao tirar Abrão dali, então a gente começa a perceber o projeto de Deus de, olha, vocês serão uma nação que não vão precisar de imagens e esculturas. Por quê? Porque o tamanho de Deus é imensurável. Ele não se limita a um tamanho de uma imagem. E assim também a natureza não pode limitar o tamanho do nosso Deus. Então, digamos que se a gente fosse querer construir alguma imagem representando a imagem de Deus, não seria nada suficiente para expressar como realmente é o nosso Deus. Então nós estaríamos limitando o que Deus realmente é. Quando Deus chama Abraão, ele está falando assim, olha, a partir de você haverá uma nação diferente de outros povos, que se limitam somente ao que eles podem ver. E aquilo ali será para eles uma adoração, será para eles uma reverência. Mas para nós, vocês entenderão que nada nesse mundo pode definir o que realmente eu sou. Não foi o que ele falou para Moisés? O eu sou está te enviando. E quando ele fala o eu sou, é imensurável, porque ele é tudo. Ele é o que tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E não há nada que nós possamos fazer para medir o tamanho desse Deus. E quando ousamos tentar medir o tamanho desse Deus, nós estamos, de alguma forma, limitando o seu tamanho e o seu poder. Então, Deus, ele chega e fala assim, olha, você será diferente dos outros povos. Lembra, adiantando a história, lembra lá na frente, quando o povo pede um rei? Chega para Samuel, a gente quer um rei, porque todas as outras nações têm um rei que governa. E nós também queremos ser igual a eles. Por que Deus se entristeceu? Porque não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era que fosse uma nação diferente das outras. Quando o povo fala para Samuel, Samuel, nós queremos ser igual a eles. Samuel se ira, mas Deus fala com Samuel, olha, o problema não é com você, eles estão pecando contra mim. Porque querem ser igual aos outros. Então, quando a gente vê já Deus separando Abraão de Ur dos Caldeus, aonde já se servia a outros deuses, adorava-se outros deuses, Deus está falando assim, olha, vem cá, vamos polir isso aí. Vou mostrar para o mundo o que é uma nação que não precisa se limitar a imagens e esculturas. Por isso que nós o adoramos pela fé. Por isso que nós não precisamos nos apegar a nada. Porque esse é o diferencial do cristão. Nós não temos apego a nada. Porque tudo, nós vamos ver lá no finalzinho, mas João já fala que os ídolos desse mundo, os ídolos feitos por mãos de homem, ele é vazio. Foi feito aqui e vai ficar aqui. Entende? Então nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, nós não precisamos nos apegar a nada. Meu irmão, e se for a cruz? Também não, porque vira amuleto. Mas eu não posso ter uma cruz em casa? Minha indicação para você é que não. Porque a probabilidade de você olhar para aquela cruz e tê-la
como amuleto para você e não mais a Deus é muito grande. Quantas pessoas que se apegam assim, segurando a cruz e tal, ora, mas aí a sua vida não condiz com aquilo que ela está ali teoricamente orando. As suas atitudes posterior não condiz com mais aquilo. Ou seja, a gente entende que é amuleto. Começa a se carregar aquilo como um amuleto. Pessoas não saem de casa sem estar com um crucifixo pendurado no pescoço. Aonde está a fé no Deus Altíssimo? Ele nos chamou para sermos diferentes. Deus chega para o povo lá no deserto e fala assim, olha, lá em Êxodo, ele fala assim, olha, não fareis para si imagens de esculturas, não adorará outros deuses. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 3, 4 e 5. Olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Veja bem, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Por que ele fala isso aqui? Porque era natural que os filhos seguissem os princípios dos pais. Exemplo, se hoje eu tenho imagens, ídolos dentro da minha casa e minha filha me vê me curvando diante delas, orando, passando a mãozinha, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o que, não sei que procedimento que se faz. É natural que quando ela cresça, tenha a vida dela, ela vai, não, porque papai tinha isso aqui dentro de casa, e eu vou ter também. É um costume da família. Então Deus ele fala assim, olha, sou Deus zeloso, ou seja, sou ciumento, eu não quero isso para vocês, porque desde Abraão não era esse o meu propósito, tá? Que visita a maldade dos pais nos filhos. A geração que vai passando. E mantém-se o mesmo costume. Então Deus ele toma o devido cuidado com o povo. Agora vamos entender. Raquel, podemos entender que Raquel ela dá início a esses ídolos entrando no meio do povo hebreu, tá? Sendo que a gente leu no capítulo 31 de Gênesis, ela furtando. No capítulo 35 de Gênesis, nós vemos Deus falando para Jacó recolher todos os ídolos que estavam no meio do povo, para edificar ali um altar. Vamos ler lá? Ela rouba no capítulo 31 de Gênesis, no capítulo 35, Deus ele manda recolher tudo. Ó, 35, deixa eu ver aqui, 2, versículo 2. Ó, então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam, que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ou seja, Raquel comete um equívoco de pegar os ídolos do pai, tá? E aí é interessante a gente parar aqui, abrir um parêntese, e a gente entender que às vezes o propósito de Raquel em pegar os ídolos não era nem adorar aqueles ídolos. Mas pesquisadores estudaram e entenderam que o costume da família de Labão, tá? Era o quê? Quem possuísse os ídolos da família
esse teria a chefia da família e teria a maior parte da herança. Entendemos que Raquel e Leia não teria parte da herança do seu pai. Por que isso? Vamos voltar lá no capítulo 31. 31, deixa eu ver se é o 31. Deixa eu ver se é. É isso aí. Ó. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Entende-se que Labão, ele não daria herança nenhuma para elas. Tá? Aí o que Raquel faz? O que Raquel faz? Raquel, ela vai lá e pega os ídolos do pai e esconde. Seria a cela do camelo, né? A cela onde você monta ali. Nós temos aqui agora um irmão que é especialista nisso, né? Ali na cela. E ela vai e se assenta em cima deles para esconder do pai. Sabia que o pai não ia procurar ali, até porque ela deu a desculpinha: olha, eu estou naqueles dias, não vem aqui mexer aqui. E o pai nem foi lá procurar no camelo onde ela estava. Por que ela faz isso? Porque entende-se que ela, ao possuir aqueles ídolos, poderia trazer a chefia da família para Jacó. Ou ela, posteriormente, com a morte do pai, ela teria a maior parte da herança, porque possuía os ídolos da família. Entende qual foi o propósito de Raquel ir lá e furtar os ídolos da família e levar com ela? Entende-se que nem era, às vezes, para que ela adorasse aqueles ídolos. Pode falar. Poderia ser, naquela época não existia escritura, né? Era quase como se fosse a escritura da casa, a escritura da... Pode se entender assim, entende? Como eram os documentos. Hoje em dia você vai no cartório, não tinha cartório, então quem tivesse os ídolos era isso, quem era... por quê? Porque entende-se, né, naquela cultura da família de Raquel, dos seus pais, entende-se que os ídolos eram justamente ali, olha, quem tem posse, quem cuida dos ídolos da família, os deuses da família, os protetores da família, esse sim tem que ser beneficiado, porque ele cuida desses ídolos. Por que Labão foi atrás dela? Não só por conta de, são meus deuses, não, é porque tinha uma cultura que aqueles deuses eram os protetores que faziam toda a prosperidade da família, a fertilidade, tudo, não sei o quê. E ele que cuidava desses ídolos. Quando ele perde a posse, é como se ele entendesse o risco que ele estivesse correndo, tipo assim, e agora? Perdi o controle da minha casa. Entende? Então Raquel, naquele momento, os estudiosos, os pesquisadores, entendem que Raquel, naquele momento, ela estaria tendo parte da maior parte da herança do pai após a sua morte. A terra passando a perna na irmã dela também, né? Todo mundo. Em todo mundo. Não, mas era eu li o capítulo e Sei, mas o muito interessante é que eu nunca tinha parado para observar, né? Ele não tinha ele só tinha essas duas meninas, né? Porque ele fala meus netos, não sei o quê, Eu falei, poxa, ele não tinha nenhuma genealogia masculina. Eram só essas duas meninas. Então, ele realmente era a coisa ali, era o que ele tinha, ele ia deixar para quem? Exatamente. Entende? Só que, como a gente leu, entende-se que... Porque, assim, mulher, a gente sabe que naquele tempo a mulher não tinha muitos... Mas ele só tinha. Então, mas como o pai tratava elas, é o que elas falaram. Será que a gente vai ter parte nessa herança? Será que ele ainda vai deixar alguma coisa pra gente? Elas se sentiram ameaçadas, talvez pela forma como o pai tratava. E se a gente for ler, né, o decorrer dos capítulos, o que não vem ao caso agora, mas a gente vai ver que Jacó ele joga ali um pouco na cara de Labão. Olha, tu foi meio infiel comigo, meio desonesto comigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, com as vacas malhadas, né, as ovelhas malhadas e tudo. Então teve ali umas desavenças ali entre Jacó, entende? E o seu sogro. Então entende-se isso, que elas se sentiram ameaçadas e pegaram. Agora a gente fecha esse parênteses. Ficou claro isso aí? Se os irmãos tiverem dúvida, pergunta, a gente fala de novo.
Fechamos esse parênteses. Entendemos que talvez a intenção de Raquel não fosse adorar aqueles ídolos. Mas ela tinha uma outra intenção ali. Porém, aonde vem o agravo nisso aí? Que Jacó, como líder da sua casa, ele não sabia o que estava entrando sutilmente no meio da sua família. Entende? Portanto, o seu sogro vem procurar e ele fala assim, se tu achar alguma coisa aí, pode levar, meu filho. Ele não tinha a menor noção do que Raquel estava fazendo. E aí, com a sutileza, começou a entrar coisas indevidas no meio da casa. E ele, como um bom chefe do lar, ele não teve esse controle. Entende? Ele não teve esse controle. O que levou o quê? A depois, as gerações posteriores, a ter ídolos, adorar outros deuses. Portanto, no capítulo 35, Jacó fala para quem? Para o povo dele. Tirai os ídolos do meio de vós. Uma coisa que foi, talvez não a intenção real, intenção talvez, não, mas jamais eu ia adorar isso. Jamais. Transformou todo mundo em idólatra. Porque idolatria, nós não idolatramos a Deus. Porque idolatria é a palavra direcionada à adoração a objetos feitos por mãos de homem. Então Deus, a gente não idolatra a Deus. A gente não vai ter idolatria a Deus. Tá? Porque a palavra, o sentido da palavra é direcionado a objetos feitos por mãos de homens. Quando nós adoramos, nós estamos idolatrando isso aqui. E isso diante de Deus é abominável. Entende? Inaceitável diante de Deus. Como a gente viu, Deus não divide a sua glória com ninguém, e nem o louvor que é direcionado a ele. Pode falar. Eu acho que tem dois aspectos. Um é adorar alguma coisa, assim, alguma imagem, como a gente vê em algumas religiões, né? Tem sempre o santo, tem que o Buda, a santa, não importa. Mas também tem idolatria ao homem, né? Por exemplo, tem o Papa. Nós vamos entrar nesse ponto. Desculpa, foi um... Não, vamos guardar para o final. Que aí vem no segundo texto básico que a gente vai falar. Tá? Agora, então, vamos entrar. Só um mini. Eu acho que a gente... são vários problemas aí que a gente vê nesses problemas de idolatria, porque Jacó casou não somente com Lia e com Raquel, ele casou automaticamente também com as outras que eram servas. E eu acredito que essas servas, ele, como tinham filhos, alianças, e elas eram de outros povos. E isso provavelmente era uma coisa muito viva dentro daquela comunidade. Então os filhos deles, que ele teve mais filhos, na realidade, com mulheres que não eram essas duas mulheres, como eram as... E servas, concubinas, vamos dar um nome para cada um, é outro capítulo. Mas, então, eu acho que aí é que está. Como eles eram maioria, eles traziam das mães as suas tradições. E... Pode falar, Termina. E esse era um problema básico. E outro que eu acho, desculpa-me, eu acho que o Jacó já tinha perdido, as meninas faziam o que elas queriam, né? Não. Com o cara, dormia com um, vem pra mim, dormia pra mim. O Jacó ficava lá, as meninas faziam o Olha só, ele não tinha muito o que falar, não. Elas tinham tudo ali. Elas tinham, hoje dorme comigo, hoje dorme ali, dorme com ele, me dá isso aqui. O Jacó ali, ele era muito simpático, acho que ele trabalhava muito, não tinha muito tempo para resolver esses problemas. Vamos pegar esse teu gancho sobre né, os costumes. Não sei se era costume. Não, vamos levar essa ideia adiante. Vamos levar essa ideia adiante. Depois que o povo cresceu, né? Aí aconteceu todo o episódio lá com José, igual a gente já estudou e tudo.
e aí o povo foi para o Egito, e no Egito, então, o povo hebreu cresceu demais e começou a ter muito contato com a cultura egípcia, né? Aonde ali sim era o santuário das imagens. Idolatria do ponta do pé à cabeça. Não somente outros deuses como o céu, a lua, tudo que possa ser abominável aos olhos do Senhor estava ali no Egito. E o povo ficou escravizado participando disso. Então isso ali agravou ainda mais, né, toda essa idolatria no coração do povo, porque como escravos eles se submetiam àquilo. Uns, isso é ponto de vista meu, uns talvez não se rendiam, mas outros já foram, a gente está acomodado, a gente não sabe quando vai sair daqui, vai morrer nisso aqui mesmo, então vamos entrar no jogo. Por quê? Quando Deus, né, tira o povo do Egito, aí que Deus dá os 10 mandamentos e fala, vocês não vão fazer, não vão adorar outros deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus não sei o que, Deus não sei o que, nem vai fazer imagem de esculturas. Deus está o quê? Limpando a mente do povo do Egito. Falou, tudo que se fazia lá, vocês não vão fazer, porque eu vou retomar os meus princípios, com o meu propósito sobre o povo, que é o quê? Uma nação diferente das outras. Tá? Então vocês não vão fazer imagens, nem vão se curvar a ela, porque no Egito todos se curvavam. E ainda no Egito fazia combinação, corpo de homem, cabeça de águia, né? E tinha a serpente, que era a renovação, porque a serpente troca de pele, né? Então era a renovação, a águia, se não me falha a memória, era a sabedoria, então, né? O corpo do homem, era tudo misturado. Então eles falaram, vocês não vão nem tentar fazer nada semelhante. Entende, Fábio? Eu comparo o Egito e a Europa de hoje, né? Eles eram muito pra frente, rapaz. Aquele povo do interior chegou naquela época, eles já usavam cavalo e já eles, viviam que era um negócio. É a Europa de hoje, eu vejo o Egito. O Egito era bem desenvolvido. Até hoje você olha o Egito. Portanto, eles, tanto Abraão quanto Isaac, passaram no Egito para pegar dinheiro, não morrer de fome, né? E aprenderam lá também. E aprenderam, né? Não, mas muitas coisas de sabedoria, de ler, de ver, entender. Sei. José. Entendeu? Sim, óbvio. Então, o que acontece? Deus, quando Ele dá os mandamentos ao povo, Ele está falando assim, olha, tudo aquilo que vocês ficaram lá há 400 anos, aprisionados lá, agora esquece, nós vamos retomar os nossos princípios, tá? Nós não vamos ter imagem, vocês nem vão tentar fazer nada. Esquece isso. E aí, em dado momento, Deus, né, naquela trajetória toda do povo, eles começaram a enfrentar outros povos, cananeus, amorreus, não sei o que, papapá. Aí olha o que Moisés fala, que aí pega o gancho que a irmã falou. Sobre, né, se envolver lá com outros costumes, né? Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. Olha o que era a ordem. Vamos pegar o 1 e 2 para a gente contextualizar, né? Senão, olha só. 7, 1, 2, 3 e 4. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, qual terra? Canaã, a qual passais a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Ou seja, o povo de Deus era pequenininho perto dessas. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Totalmente. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Porque eram povos idólatras, adoravam outros deuses, estavam na terra prometida lá. Aí ele fala no 3 e no 4. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim,
para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa os consumiria. Desde o tempo antigo, que aí entra o gancho da nossa irmã. Foi ela que levantou o gancho. Desde o tempo antigo. Desde o tempo antigo, Deus se preocupava do seu povo não se misturar com outros povos. Tá? Desde o tempo antigo. Deus falava, olha, não casa com mulheres ou homens que não professam a mesma fé que a sua. Não vai procurar prazer fora do povo de Deus. Por quê? A probabilidade, é o que está escrito, a probabilidade deles te desviarem é muito grande. E quando vê, você já vai estar adorando a deuses desconhecidos. E vai se perder os princípios que eu tenho dado. O que a gente aprende com isso aqui? Que desde a minha infância eu escutava o meu pastor, o presbítero, sempre dizendo assim, jovem, se tu vai arrumar uma namorada, arrume uma namorada que professe a mesma fé que a sua. Tu vai querer casar? Case com um homem, case com uma mulher que seja cristão, que professe a mesma fé que a sua, que acredite nas mesmas coisas. Porque você vai acabar se desviando da presença de Deus. E hoje em dia, o que mais se tem é pessoas que casam com não crentes, descrentes, e ao invés de trazer o descrente para a casa do Senhor, ela é que sai. Quantas pessoas na nossa igreja hoje não têm dificuldade de vir aos cultos porque o marido não deixa? Quantas pessoas hoje têm dificuldade de vir ao culto porque a esposa quer fazer outras coisas? Essa era a preocupação de Deus. De como criar os filhos, né? Com qual crença? Exatamente. Essa era a preocupação de Deus. E isso não foi só lá para o povo de Israel. Se a gente for olhar o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, quando ele fala lá as instruções sobre o casamento, ele está falando, tá, meus irmãos? Ele está falando para famílias cristãs. Ele está falando, capítulo 7 de 1 Coríntios. Ele começa dando essas instruções, tá? Para quem é casado com um cristão ou casada com um cristão, né? Casado com cristã ou casada com cristão, tá? Homem ou mulher cristão. Essas primeiras instruções, meus amados, que vocês vão ler aqui, a gente não precisa ler todos porque não convém, mas é um exemplo que a gente pode ter que também no Novo Testamento a preocupação era que homens e mulheres se casassem com pessoas que professassem a mesma fé, tá? Ele diz, né? Aqui, no versículo 3, o marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Ele está falando de homem e mulher cristão. Por que eu digo isso? Porque se a gente olhar lá no versículo 10, tá? Até o versículo 13, aí ele fala agora para as pessoas que casaram com um descrente. Ele fala assim, ó, todavia, aos casados, mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, os que são casados. Aí ele entra. Se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aí ele fala, ó, mas aos outros, digo eu, não o Senhor, ele está dizendo, veja bem, ele, o apóstolo Paulo, está abrindo ali, podemos assim, um parênteses, porque primeiro diz o Senhor, tá? Diz o Senhor para quem? Para os homens e mulheres cristãs que estão casados. Olha, não se apartem,
tá? Não se dividem. A gente está tentando aqui contextualizar, eu estou mostrando para os irmãos que o apóstolo Paulo estava falando para homens e mulheres cristãos, casados, tá? No 12 ele fala assim, mas aos outros, aí ele fala, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele abre um parênteses ali e fala, olha, o ideal é que fossem todos casados professando a mesma fé, homem e mulher. Mas, agora digo eu, não o Senhor, porque a ordem do Senhor era o quê? Não se misturar com outros povos. Porém, a intenção do apóstolo Paulo aqui, em falar assim, não deixe o marido descrente, ou a esposa descrente, não é para que você se perca junto com ele, mas para que você o ganhe ou a ganhe para o Senhor. Por quê? Ele diz no versículo seguinte, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, ainda há uma esperança. Mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ou seja, a mulher santifica o marido descrente, o marido santifica a mulher descrente. Qual é a intenção do apóstolo Paulo? Através da tua vida, você ganhar o seu marido para Jesus. Através da sua vida, você ganhar a sua esposa para Jesus. O que nós vemos hoje acontecer na igreja? Estava congregando, servindo a Deus, né? Um excelente cristão, uma cristã, casou com um descrente. Não, agora não posso mais ir para a igreja. Acabou. Aí tu encontra com a pessoa na rua, não, estou desanimado, não quero, não vou mais servir, né? Não posso, porque meu marido, né, ele faz muito isso, faz muito aquilo, não sei o quê. Você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço altíssimo. Por quê, amados? Vamos voltar às nossas origens. Porque a preocupação de Deus era que o povo não se misturasse desde o início com outros costumes. Porque a probabilidade de se misturar com outros costumes é tão grande no quesito, no fato de te influenciar a adotar aqueles costumes, do que você trazer aquele povo, fazer largar a mão daqueles costumes para dentro da casa do Senhor. Diga. Eu acho que aqui, quando Paulo fala, nós temos diferentes dois grupos. O primeiro é o povo judaico, que já era um povo escolhido, e esse não se deve misturar, é a palavra, segundo a palavra de Deus, né? E o outro é a porta que se abre para mim, como uma pessoa, não tenho nenhum parente judeu e me converto a Jesus. Então, de repente, aí já chega como está, é a palavra de Deus. Venha como está. Você se converteu, ou você, né? Sim. E a partir de agora, você vai continuar, mesmo que você possa não estar indo à igreja, você não precisa deixar de ser Deus. A Bíblia a gente tem em casa. Quer dizer, é muito mais duro, mas eu acredito, eu não Então, mas aí tem dois pontos. O apóstolo Paulo estava escrevendo para quem? Quando ele falou isso ali que a gente leu? Os coríntios eram judeus? Não, era novos partidos. Tinha tudo em Corinto. Tinha grego, tinha judeu. Sim, Tinha sim. tudo. Então ele não estava, eu estou querendo separar, porque ele não estava se referindo só aos judeus e agora para vocês. Sim, mas eu estou falando que a diferença básica é essa, aquele que já está sim. na igreja está, mas aquele quando começa, quem entra, vem a comunidade. Sim, com certeza. Entendi o seu ponto. Entende? Só que aí o ponto também que a gente deve se preocupar é o ponto de, tipo assim, igual a irmã falou, né? Porque às vezes eu não venho na igreja, a pessoa não vem na igreja, mas ela tem a Bíblia em casa, né? Só que adorar a Deus, ser cristão, é serviço. Eu sirvo a Deus. Agora, se eu fico só em casa, lendo a Bíblia, como eu vou servir? Pode
falar. Dá uma solução para esse problema. A irmã, o problema é assim, como diz, o nó já está feito. É o caso, como tinha minha mãe. Eu falava, agora o vaso já quebrou, agora vamos ver como é que vai dar a solução. Já quebrou, já está ruim, já entrou, não devia ter feito. Agora você tenta fazer melhor dessa situação. Muita gente é assim, né? Então a gente entra num assunto polêmico, que eu não vou tentar estender muito, porque eu acho que a gente vai perder um pouco o foco, mas dando um parecer para a irmã, a gente vê Jesus falando assim: aquele que quiser ser meu discípulo e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, esse não pode ser o meu discípulo. Eu aplico essa passagem de Jesus Cristo nesse contexto que a irmã está levantando, tá? Digamos, uma família, um casal que os dois não serviam a Jesus. Um se converte e vem para a igreja, começa a caminhar, tá? Vai se levantar uma luta dentro da casa dela. Isso é fato, tá? Começa a se encaixar no que Jesus está dizendo. Vai se levantar uma luta na casa dela. Porém, ela tem que ser sábia, que aí entra os ensinamentos do apóstolo Paulo. Ela tem que ser sábia, né? Para que tenha-se uma convivência com o marido e ela ser um servo de Deus. Ela tem que ter essa sabedoria. Como adquirir essa sabedoria? Orando. E não pouco, muito. Porém, o preço ela vai pagar. Entende? O preço ela vai pagar. Ela vai sofrer as consequências por causa disso. Só que, quando nós entendemos que o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder, e ela está nos caminhos do Senhor e Deus contempla o sofrimento dela, eu creio que através da vida dela o marido é santificado, ou seja, convertido. Entende? Não estou falando que é fácil, que vai ficar um ano na igreja, Deus vai trazer. Minha mãe orou para o meu pai se converter 17 anos. E foram 17 anos de sofrimento dentro de casa. Meu pai veio de uma família maçom, criado no mundo. O pai dele morreu cedo, não teve mãe. Morava de favor na casa dos outros. Aí cresceu, casou. Constituiu uma família. Que base familiar que ele tinha para ter uma família? Nenhuma. Ela, minha mãe, é nascida e criada na igreja. Pagou um preço altíssimo. 16 ou 17 anos orando. Mas durante esse período, quantas vezes ela não chorou no quarto? Quantas vezes ela não deixou de ir para a igreja chorando porque ele não dava dinheiro para ir para a igreja? Quantas vezes ele escondeu a Bíblia dela para ela não sair? Mas ela não desistiu. Então, cabe-se, a pessoa é convertida, busca a Deus e ela sente realmente, eu tenho certeza que ela não vai desistir de interceder pelo seu marido, pela sua esposa. Pode falar. Eu queria voltar para o tema que é a idolatria. Você botou um ponto muito interessante que é o maçom. E no Brasil o pessoal gosta muito dessa história de maçom. E também é uma forma de idolatria, creio eu. Maçom nem é uma religião. Tem muita gente que são diáconos de igreja, isso, aquilo, mas também são maçom. E uma coisa que eu não sei. Maçonaria é uma organização, entende? Isso não te dá a liberdade de, vou me tornar maçom. Entende? Vamos se atentar no que Deus fala. Olha, não adorarás outros deuses. Não vai fazer isso. Não vai se misturar com esse povo. Eu acho que a maçonaria entra muito mais na mistura do que a idolatria. Na mistura. Porque a maçonaria, não tem um ídolo, não tem... E o que eles mesmos falam é que qualquer pessoa de qualquer religião é bem-vinda. E esse é justamente o problema. Isso aí. Eles falam que isso é uma filantropia, né? Pois é. Mas dizem que eles fazem cada cerimônia lá, que aquilo ali da luz não. Bom, as cerimônias, eu não posso te afirmar. Eu nunca fui, graças a Deus. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Irmãos e irmãs falam, pastor é maçom. Mas o meu sogro, o pai dela é grão 33 da maçonaria. Entende? Então, em conversas com ele me contou muitas coisas lá de dentro. Então eu digo assim, não tem
não tem ritual, bom, não tem, não sei. Dizem muita coisa. Não se tem. Mas o problema é o que o Diego levantou. É a mistura de crenças no mesmo ambiente. Entende? Entra na mesma questão do povo. O que Deus falou lá? O que Moisés falou? Vocês vão entrar na terra prometida, lá dentro tem fulano, tem ciclano, tem beltano, tem não sei o que faz isso, faz aquilo. Tem que eliminar todo mundo, se afasta deles. Porque a probabilidade de sutilmente, como é que entrou os ídolos na casa de Jacó? Sutilmente. Não era a intenção. Minha intenção, vamos falar da maçonaria. Minha intenção não é entrar na maçonaria para começar a ser católico, ser espírita, ser budista. Não. Mas sutilmente isso vai influenciar na minha vida. Esse é o problema. Pô, não é que a gente é zoião, né? O ser humano é zoião. O cara vê o cara, o cara lá é, sei lá, espírita, sei lá o que o cara é. O cara é rico pra caramba, cara, não querer ser espírita também, eu quero ser rico também. Entendeu? Então, o que acontece, qual é o nosso problema? O problema do ser humano é que é muito mais fácil ele entrar numa sala e ter ali uma imagem gigantesca e aquilo trazer temor a ele, porque ele está vendo fisicamente, do que ele ter a fé que existe o Deus Todo-Poderoso, que se pisar em cima da estátua que está dando medo nele, acaba com tudo. Entende? É natural do ser humano, isso não que seja bom, é ruim por causa do pecado, tá? Que há em nós. O ser humano, naturalmente, ele quer ter algo físico. Ele quer ter algo físico que ele possa se apoiar. Entende? Muitas pessoas, como eu disse lá no começo, por que muitas pessoas, né, não saem de casa com um crucifixozinho pendurado no pescoço? Porque ele vai olhar para aquilo ali e aquilo ali vai trazer um conforto para ele. Pode falar. Eu vejo o que ele não tocou nessa lição, que eu achei de certa forma interessante, ele botou muita média e tantas outras coisas, mas eu vejo a idolatria ao mestre, a uma pessoa. Eu vejo muito isso em muitas igrejas, não se faz nada se não for falar com o pastor. A fé nem é em Deus, é naquele homem, e quando o pastor que geralmente cai, vai a metade, a igreja quase se desfaz. Sim. Ou alguém, ou alguma. As pessoas sempre buscam uma pessoa. A gente vê em vários movimentos. Sim, sim. É o ponto 2. Né? Ah? É o segundo texto. Isso, é o segundo texto que a gente vai entrar. Entende? Tranquilo, já fez o gancho, a gente entra agora, não tem problema. Só ajuda. O que acontece? Nós temos essa parte dos ídolos, tá? Que foi o caso de Raquel, que a partir dali o povo, né? Eu tenho meu amuleto, eu tenho um deusinho, eu tenho uma imagenzinha aqui, que não sei o quê, e aquilo leva a adorar a imagem, leva, né, a santificar aquela imagem. E nós temos Mica, que é o nosso segundo texto, tá? Lá da terra de Efraim, o que era para ser um povo, né, único também, o que era para ser um povo único, os irmãos chegaram mais tarde, o texto está lá em Juízes, capítulo, quem lembra aí que eu não lembro? Juízes? Acho que eu tenho 17. Juízes 17, os 5 primeiros versículos. 17, 7. Tá? Os 5 primeiros versículos que a gente leu, né? A gente tem esse homem, tá? Esse homem, ele tinha na sua casa, ou seja, começa pelo ponto de que naquele tempo Israel não tinha um líder, não tinha alguém que pudesse direcionar o povo, tá? Portanto, tem um versículo nesse capítulo de Juízes, 18, versículo. é o 18:1. Vamos ver. Bota aí, 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nem menos, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Portanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel não lhe havia caído em herança bastante
sorte. Tem o 17,6 também. Né? Aí o 17,6, que foi o que eu li. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Aí aqui tem o nosso ponto-chave do que a nossa irmã Kátia levantou. Né? Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Mica, na terra de Efraim, como eu disse, era para ser um povo tão abençoado, tão direcionado a Deus, por não ter um líder, eles faziam o que achavam que era interessante. Com essa cultura de deuses, imagens, o que Mica tinha em casa? Uma sala, um quarto, um cômodo, cheio de ídolos, cheio de deuses, tá? E a sua mãe também já tinha mandado fazer uma imagem fundida, né? Em homenagem. Ah, não, porque isso aqui eu estou dedicando ao Senhor para fazer uma imagem. O que a gente vê nessa passagem de Mica? A gente vê um povo que não perdeu o temor a Deus, tá? Não vou falar temor, que é perder o temor a Deus, mas não deixava de adorar a Deus, mas, porém, em todas as circunstâncias, em todavia, também adorava outros deuses. Sabe aquela pessoa que tu vê fazendo lá um monte, se comportando, não vou falar fazendo, mas se comportando totalmente diferente do que uma pessoa salva se comportaria? Aí você fala assim, poxa, eu estou evangélico. Não sou, tem Deus no meu coração, pastor. Né? Não, tem Deus aqui, Deus é tudo na minha vida. Mas, fazendo mal, né? E fazendo mal. Não, e aí a última coisa que ele faz é se comportar como alguém que tem Deus na vida. Né? Assim era o comportamento de Mica, da sua mãe e com certeza de ali muitos outros. Diz. Eu acho que o comportamento de Mica, desculpa, gosto de falar, né? O problema de Mica era disso, como me lembro do Brasil, esse sincretismo, ele cercava pelos 7 lados, né? Ele ia para a sinagoga, ele fazia um Deus, né? O brasileiro não diz, vamos cercar pelos 7 lados? Aí o pessoal faz um pouquinho, faz a reza, joga o búzio e não sei o que, faz tudo, para ver se dá certo, né? Pois é, mas isso acaba... Que isso não é correto, é claro. Sim, isso acaba distraindo a atenção do que realmente é certo. Entende? Isso acaba distraindo a atenção do que realmente é certo. Mas o problema, irmão, é que não se pode, em nenhum momento você pode adorar várias coisas, você não pode estar em várias coisas. Esse aí é que está o filho. Já lembra daquele ditado que você não pode se ter tudo nessa vida? Você tem que sempre escolher uma coisa. Não dá para ter tudo. Entende? Isso é em todos os pontos, em todos os lados da nossa vida. Não dá para a gente ter tudo que a gente quer. Eu tenho que sempre abrir mão de alguma coisa. E para eu servir a Deus, eu tenho que abrir mão de muitas outras coisas. Entende? Porque Deus é um Deus, o quê? Que a Bíblia diz? Zeloso. Ele zela. A gente pode pegar como base Isaías 42:8, ele tem ciúme daquilo que é dele. O que é para ele, ele não divide com ninguém. Entende? Ele não divide com ninguém. O que a gente vê acontecer na casa de Mica, assim com a mãe, e com certeza ali aos arredores, todo, é o que a gente vê como a irmã está levantando nos dias de hoje. Na verdade, a pessoa que age dessa forma, ela não tem uma fé. Ela não tem a fé. Porque se tu tivesse a fé, tu acreditaria que o Deus que você serve, ele é o Deus do impossível. Agora, a pessoa, como eu disse, é mais fácil, o ser humano ele tem a facilidade muito grande de se apegar àquilo que ele pode ver. Por isso que Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Entende? Abrindo um pequeno parênteses aqui, ser cristão não é para qualquer um.
Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Agora, se manter salvo, você tem que orar muito mesmo. E aí você pode entender assim, então eu não sirvo para ser cristão. Então isso aí não é para mim. É para todos. Porque Deus capacita. Quando Ele te chama, quando você é transformado, Ele te capacita. Passa a ter dentro de você, habitar em você, um ser divino chamado Espírito Santo, que vai te guiar, que vai te orientar, que vai te ensinar todas as coisas. É o que a Bíblia diz, a função do Espírito, te fazer lembrar, te ensinar, te exortar, te corrigir, né? Nós somos templo do Espírito. Então, meu irmão, mas você acabou de dizer que não é para qualquer um. Não é para qualquer um que quer atirar para todo lado. Se tu quer atirar para todo lado, porque, sinto te dizer, não houve conversão na sua vida. Se você diz que serve a Deus, mas vou botar aqui um santinho aqui, vou botar um negocinho aqui, vou botar um negocinho ali. Como a irmã disse, vou cercar aqui os 7 lados. Então cadê a sua fé em Deus? O que eu vejo, o que eu vejo nessa história de mim, que eu nunca tinha estudado, nunca tinha lembrado dessa passagem, é a possibilidade, eu acho que ele queria tomar uma posição diante da sociedade, né? Faziam assim, vou fazer assim também, né? Entende? Então. É essa coisa, eu comparo hoje em dia com, por exemplo, o gender. Eu sou pedagoga. Quando o pessoal, você tem que dizer que você é a favor da coisa. Aí você fica naquela, vou dizer. Eu acho que ele era perdido mesmo. Perdido. Eu acho que ele era perdido mesmo, porque no capítulo 2, versículo 7, versículo 13, vem um levita que passa, que ele não conhecia, que passa na casa dele, que estava perambulando, ou seja, o levita perambulando está errado, porque o levita não tem que perambular, ele tem que estar no templo, ele está na tenda fazendo o que ele tinha que fazer. Estava perambulando, ele pega o levita e coloca um sacerdote na casa dele, sendo que a casa dele já tinha um sacerdote que era o filho dele. Entende? É a passagem. Mica, ele tinha os ídolos, aí ele vai e fala assim, não, vou pegar aqui meu filho vai ser meu sacerdote. Peraí, não entra, não. Vamos chegar nisso aí. Vamos chegar nisso aí. Pegando o gancho que ele levantou, de Mica, ser perdido. A gente pode ver, uma coisa que a irmã disse, e é interessante a gente saber separar, que a irmã disse assim, tem gente que idolatra muito o ser humano, né? A pessoa, pastores, as pessoas tudo, né? Querem idolatrar o pastor, aí o pastor cai todo mundo. O metade da igreja. O metade da igreja, vamos dizer a terça parte. O que acontece? O problema na terra de Mica é que não se tinha um rei, não tinha um líder, tá? A questão das pessoas bajularem um pastor ou um líder, seja ele qual for, isso é errado, bajulação é errado. Mas todos precisam ser liderados. Não, lideração é uma coisa, bajulação. Sim. Agora, o que acontece é, como eu disse, as pessoas têm a facilidade de se apegar naquilo que pode ver. Entende? Só que um bom líder, ele vai fazer o quê? Meus irmãos, olha só, nós temos o manual em nossas mãos. O bom líder, ele não vai fazer assim, faz o que eu faço. Porque aí sim cai todo mundo. Isso é o que eu creio e a forma como enxergo. Tá? Se você tem um líder que fala assim, não, vocês têm que agir assim, porque assim tem que ser feito, tá na Bíblia? Não. Então, meu irmão, desculpa, não vou fazer. Porque quando o líder cair, vai cair todo mundo. Todos aqueles que creram no líder. Exatamente. Entende? Agora, o bom líder, ele vai falar assim, gente, olha o que Deus está dizendo. Olha o que nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. Mesmo que eu caia, porque eu sou homem, sou falho, sou pecador, vocês têm a palavra.
Vocês têm aonde se apoiar, porque, segundo a própria palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra Não passará. A palavra é firme. A palavra é firme. É uma coisa que nós podemos nos apoiar. É o que nós podemos, ou em que, no que a gente pode se apoiar. Agora, a minha função como líder é falar assim, eu digo, olha só, a palavra está falando assim, você está agindo de forma diferente. Volta para a palavra. Mancate, olha só, está acontecendo isso e isso. Olha o que a palavra diz. Volta para a palavra. Essa é a função do líder. Não se tinha rei em Israel. Mica, se tu não destruir isso aí, tu vai ser morto. Porque naquela época era assim, né? Era faca no pescoço. Ou tira tudo, ou morre. Não foi lá o que o bisneto Asa fez, o bisneto Salomão, falou assim, ó, a partir de agora, se quem adorar outros deuses vai morrer. Porque nessa terra, nesse reino, vai adorar somente ao Senhor, nosso Deus. E aí, tirou, expulsou até a própria mãe. Asa falou, ó, a senhora está aí levantando um altar para outros deuses aí, dá linha na pipa também, senão vai morrer. Entendeu? Bota para fora. E aí foram os efeminados, foram os idólatras, e ele fez a limpa no reino. Botou tudo para fora. Quem não queria se converter a Deus, foi na espada, ali foi na força. Mas foi uma atitude radical que ele teve que fazer por conta da condição que estava caminhando o reino. Entende? A necessidade de ter um líder. Agora, vamos entrar no que o nosso presbítero... Você falou um bom líder, ele mostra na palavra. E um bom liderado confronta um líder com a palavra. Com a palavra. Como Atos 17, versículo 11. Aí tem que ler o capítulo 17, desde o versículo 1. Mas Paulo, ele vai para um lugar e aí o pessoal, os judeus que estavam lá, né, tem os irmãos leram depois. E aí no versículo 11 diz, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Estes são os crentes de Bereia, são os bereanos. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aleluia. Então tem um líder ruim e tem um liderado ruim. E o liderado ruim também ele só segue o que o líder fala. E aí se o líder deu errado... Os dois são culpados. Um que líder é o outro que não. Não vão falar. Mas no final cada um vai ter que ler. E a gente, graças a Deus, irmão, a gente até sempre fala para os irmãos. Fala, olha, não importa quem esteja falando e ensinando. Confere. Vai na Bíblia. Eu falei numa quarta-feira aí de um grande líder que estava trazendo uma palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, e do nada, no meio da palavra dele lá, ele começou a falar de um jeito que induzia o povo assim, ó, quem te humilhou, agora vai ser humilhado. Tu vai passar e eles vão ter que se curvar. Entende? Um grande líder. Aí eu falei com a minha esposa, desliga, eu não quero mais ver. Estava vindo falando uma coisa tão boa, e aí chega contra princípios bíblicos. Que a Bíblia em nenhum momento, principalmente no Novo Testamento, você pode falar, mas lá no passado houve a passagem assim, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá, mas Deus não vai te engrandecer humilhando ninguém. E você não pode se ensoberbecer com a derrota de alguém. O que Paulo diz em Romanos? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Eu sinto a tua dor, você sente a minha. Agora, como que, né, você me humilhou, agora eu vou ser exaltado, agora... Entende? Então, meus irmãos, bem colocado do nosso amado, é bom líder e bom liderado. Abra a Bíblia. Pô, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Pastor, olha só, falou aquelas referências, me dá as referências de novo, quero ver. Assim, todos nós crescemos. Sabe por quê? Porque quando a gente tem, desse lado, as pessoas que estão prontas para confrontar, força o nosso presbítero a ter que estudar muito mais. O que isso acontece? O efeito rebote.
todos crescem. Todos crescem. Um quer pegar o outro, né? Entende? Num bom sentido. Então, a cada um, né? Não, hoje eu vou botar presbítero na conta parede. Ah, deixa ele comigo. E chega com perguntas que vai ter que forçar ele a estudar. Quem estiver aqui ensinando. Entende? A gente não pode se acomodar. Tá? Mas voltando lá, para a gente encerrar. Mica não tinha um líder, o povo não tinha um líder. Aí o que acontece? Entra o ponto que o nosso amado disse. Vem um viajante, levita, itinerante. Tá? Itinerante. Ah, estou procurando. Ah, da onde tu vem? Para onde tu vai? Não, estou procurando quem possa me acomodar. Não, vem cá, entra aí. Tu é levita? Então agora tu vai ser sacerdote. Na minha casa. Isso nos mostra 2 pontos. Aí mostra o que a irmã Kátia tem levantado. Primeiro, Mica coloca como sacerdote na sua casa o seu próprio filho. Ou seja, se o sacerdote, a gente sabe que eu não preciso entrar muito em detalhes, mas o sacerdote tinha muita autoridade. Como é que você vai botar toda a autoridade da casa no seu filho? Mas eles não eram de uma linhagem também, sacerdotes? Como é que você vai botar a autoridade da sua casa no seu filho? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se eles eram mulher sacerdote, o pai é tão sacerdote quanto o filho. E Era aí? tão levita quanto o filho, por Exato. isso o pai seria sacerdote do Seria. filho, não do filho do pai. Entende? O ponto entregou a autoridade da casa na mão do filho, na mão. Ah, mas era maior de idade, mão do filho. Se o pai está perto, a autoridade é o pai. Eu posso ter 40 anos, meu pai 80. Mas a autoridade, né? A autoridade é dele. É sim, Julião, senhor, pai. Sim, respeita o senhor. Januário. Entende? Se eu assoprar mais forte, ele cai para trás. Mas é sim, senhor, pai. Desculpa, o senhor me perdoa. A autoridade é do pai. Aí a gente vê o quê? Famílias colocando o filho no pedestal. Mas aí o que eu vejo é uma modernidade, né? Porque isso não era comum no povo de Israel. Não tinha líder. Não, mas mesmo assim não era normal. Enquanto o pai vivesse, ele era autoridade. Ele já estava tentando buscar outras coisas que não eram o... Sim, isso, meu irmão, estava perdido. sim, Entendeu? eu digo, Estava perdido. Entende? Ele não, primeiro que não sabia quem adorar. Adora a Deus, adora as imagens, tem tudo aqui. Ah, não, poxa, mas Deus, né, é princípio do povo ter um sacerdote. Vem cá, meu filho, seja sacerdote aqui. Portanto, quando chega o levita lá, itinerante lá, ele constitui sacerdote do lar. Um estranho acabou de chegar na casa dele e botou como sacerdote, que agora manda em tudo. Era um jovem, inexperiente. Aí manda em tudo. Sabe? Você está confiando o seu lar na mão de pessoas estranhas. Você tem de tudo dentro de casa que não agrada a Deus e ainda confia o seu lar em mãos de pessoas estranhas. Era o que Mica estava fazendo. É o que a gente vê hoje acontecer. Pessoas que nem sabem a história uma da outra. E vai lá e aí entra o que a irmã disse, deposita toda a fé naquela pessoa. Nem sabe a história dela. Meus irmãos, isso não é porque a gente está aqui na DM Berlim. Mas em qualquer igreja, se você sair daqui hoje, for para qualquer outra igreja, qualquer outra denominação, procura saber a história do teu pastor. A história da igreja. Não confia a tua família, a tua casa, na mão de pessoas estranhas. mas como a gente pode saber? Perguntando, conversando, Mas quem vai saber? estudando. Por mais que esteja alguém mentindo, uma hora a verdade vai cruzar e vai aparecer. Mas não era melhor começar com uma... Eu gosto do sistema, você começa com uma página aberta, uma página limpa.
Aí você vai ouvindo, vai fazendo. Então, mas Mas aí... é difícil você saber, irmão. Não, bom, depende do ponto de vista, eu não enxergo como dificuldade, porque, por exemplo, vou procurar na internet uma igreja para eu ir, aí tá lá, denominação XPTO, então eu vou procurar pela internet mesmo, já vou procurar saber que denominação é Mas essa. você tem que acreditar na internet, eu não acredito na internet. Eu tô falando disso de internet. Hoje nós temos o veículo internet. Aí o que acontece? O XPTO nasceu assim, 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 assim. Eles têm um credo, o que eles acreditam? Qual é a doutrina deles? É isso que eu acredito? É isso que eu faço? E acima de tudo o Espírito Santo. Entende? Aí, dali você já pode filtrar. Entende? Você não precisa nem entrar lá. Aí, beleza. Tem lá, professa a mesma fé que eu, acredita a mesma coisa, não sei o que, vou lá. Chegou lá, pastor fulano de tal. Vai ouvir a palavra do pastor, foi uma vez, foi duas. Irmão, da onde que é esse pastor? Esse pastor é assim, 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 assim. Tá, ok. Aí, passa um dia, passa outro. Fulano, o que aconteceu com esse pastor? Por que ele veio para cá? Por que ele veio para cá? Por causa disso, isso. Pastor, eu queria conversar. Vamos conversar? Estou chegando agora na igreja. E conversa. Você já coletou informação suficiente para saber se tudo que o pastor vai te falar é realmente o que as ovelhas sabem. Entende? Irmã, dá trabalho, mas não é impossível. Vou contar uma história. Eu fui fazer, uma vez eu entrei numa igreja assim, eu fui perguntando. Um belo dia me botaram pra fora. Perguntou demais. Chegaram assim, olha, isso é muito legal, isso é muito Mas chique, pergunta muito. mas... Seria bom. Vai acabar chegando na verdade, né? Melhor sair fora. Acabar descobrindo a verdade. Mas tem que ser, meu irmão. Sabe por quê? Eu queria passar por isso de novo. Pois porque assim, o apóstolo Paulo já nos alertava, os coríntios, já alertava, Timóteo principalmente, que vai vir falsos mestres, vai vir falsos ensinadores. Muitos vão ter comichões nos ouvidos e vão procurar para si palavras que, em outras palavras, que satisfazem o próprio ego. Vão procurar coach, pessoas que motivam. Cuidado, desses se afastam. O apóstolo Paulo fala a Timóteo. Entende? Cuidado. Então, meu irmão, se nós temos zelo pela fé que professamos, a nossa fé em Deus, e eu preciso congregar, porque brasa longe da fogueira se apaga, entende? E a Bíblia nos ensina em todo momento que precisamos estar juntos. Eu preciso congregar. Se eu preciso congregar, eu tenho que saber, aonde vou congregar. Porque eu estou colocando a minha fé em risco. Por isso que eu digo aos irmãos, eu não estou falando isso aqui porque é para nós aqui, não. Qualquer lugar que você for, até uma igreja que você vai visitar, dependendo da igreja, nem visita, meu irmão, nem visita. Olha o que aconteceu com a família de Jacó, sutilmente entrou a adoração. Aí tu fala, não, só vou passar rapidinho, ali, vou me apegar. Mas vai ficar uma sementinha plantada lá dentro. Entende? Vai ficar uma sementinha lá. Que dependendo do clima da tua vida, vai fazer florescer. E aí, florescendo, vai te trazer raízes que são contra os princípios. Entende? Então, nós temos que saber combater a idolatria. Idolatria a pessoas, idolatria a imagens. Porque sutilmente isso vai entrando no meio da nossa vida. Sutilmente. Por isso que Deus sempre foi zeloso para com o povo. Desde a escolha de Abraão até a saída do povo do Egito e até hoje, Deus diz assim, olha, não se mistura. Cuidado. Não se envolvam. Porque a intenção
é que a gente ganhe o mundo e não que o mundo nos ganhe de Deus. Entende? Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós temos que fazer a diferença lá fora. Mas como fazer a diferença sem se misturar? Tendo princípios. Sabendo se posicionar. Igual a irmã disse ali lá da situação que o sistema te força, né, a concordar com as coisas. Mas nós somos cristãos e dependendo, vai contra princípio bíblico, então eu vou ter que ser excluído de muitos lugares. É o preço que a gente paga. Mas a Bíblia também diz que nada é vão no Senhor. Tu vai pagar um preço, mas tu vai receber a tua coroa da vitória.